A paz do Senhor. Olá, esse é mais um vídeo de estudo bíblico da nossa série Cristo no Antigo Testamento. Durante essa série de estudo, nós iremos abordar os 39 livros do Antigo Testamento, olhando sobre Cristo sendo representado simbolicamente ou literalmente em todos eles. Nós cremos que, como Cristo, o tema central da Bíblia, ele está presente em todos os livros da Bíblia, inclusive o Antigo Testamento. E nesse vídeo nós iremos falar do livro de Josué. O livro de Josué, ele é o primeiro livro dos livros históricos. Né? Nós já passamos aí pelo Pentateuco, que são os 5 primeiros, e Josué, ele é o primeiro dos 12 livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther. E são livros, né, como a própria divisão fala, históricos, que ele conta a história do nascimento do povo de Israel até o exílio, e toda essa parte aí. Então, são 12 livros dessa seção, né, de livros do Velho Testamento, que compõe 12 livros. O livro de Josué, o seu autor é dito como o próprio Josué. Nos versículos, lá no finalzinho do capítulo 24, versículo 33, Finéias também termina o livro. Né? Finéias ali, o sacerdote, filho de Eliezer, né, neto de Arão. Então, eles dois são aceitos como os autores do livro de Josué. O livro de Josué leva o nome, né, do principal personagem ali, a qual, acabando-se o Pentateuco, né, terminando ali o livro de Deuteronômio, com a morte ali de Moisés, o Senhor escolhe Josué para ficar no lugar de Moisés. Para quê? Para que ele fosse à frente agora das batalhas e das campanhas militares que seriam feitas para que o povo tomasse posse da terra prometida. Então, o propósito do livro de Josué é apresentar o cumprimento das promessas de Deus, feitas nos livros anteriores, e dar a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, uma promessa que começa lá no livro de Gênesis. Então, ele narra essa campanha militar, né, as campanhas chefiadas por Josué, e mostra também a divisão, né, da terra para as 12 tribos. E isso com a terra já tomada e já conquistada. Então, o livro de Josué é um livro histórico que conta a realização da promessa que o Senhor tinha feito lá para Abraão no livro de Gênesis, falando que o povo teria uma terra que manasse leite e mel. O livro de Josué possui 24 capítulos. Nós possamos dividir ele em 4. Do capítulo 1 ao capítulo 5 é abordado a entrada da terra, ou seja, a entrada do povo na terra prometida. Do capítulo 6 ao capítulo 12 são as conquistas que são feitas para que o povo tomasse posse da terra que o Senhor tinha prometido. Do capítulo 13 ao 22, ali é abordada a divisão da terra, ou seja, como é que a terra prometida foi dividida entre as 12 tribos de Israel. E do capítulo 23 ao 24 é a despedida de Josué. Cristo em Josué. Como é que nós conseguimos encontrar simbolicamente ali Cristo sendo representado no livro de Josué? Pelo próprio Josué. O nome Josué significa o Salvador. Ele foi escolhido por Deus, o seu nome, na verdade, quando Moisés se chamou, ele era chamado de Oséias. E Moisés colocou o seu nome de Josué, porque a partir daquele momento, né, da escolha de Deus, ele tomou um sentido diferente, então seu nome significa o Salvador. E uma das primeiras características do livro de Josué é exatamente o que o Senhor fala com Josué, dizendo para ele não se apartar dessa lei, para ele não se apartar do que ele aprendeu com Moisés e que ele meditasse naquela palavra de dia e de noite que o Senhor seria com ele, porque era necessário essa presença forte à frente do povo, principalmente nas conquistas militares. Então nós conseguimos ver Cristo em Josué no sentido de Cristo como nosso libertador, aquele que vai à frente das nossas guerras e das nossas batalhas. No livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 10. Eu quero ler aqui uma passagem, estou lendo numa Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 10, diz assim: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente
alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele e do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Então, está sendo aqui dito, né? Paulo está escrevendo à igreja de Romanos que Cristo, ele é o nosso libertador. E ele fez isso quando nós ainda éramos pecadores. Porque talvez você acharia alguém para morrer por alguém que está certo. Mas você imagine morrer por alguém errado, por alguém culpado. Então Cristo morreu por mim e por você ainda quando éramos pecadores. Então antes de que nós fôssemos merecer, ele já tinha morrido porque nós não merecíamos o seu sacrifício. Então Cristo ele é representado em Josué como nosso libertador. Ele veio para nos libertar de uma vida de pecado. Do mesmo jeito que Josué, através dos grandes milagres, através dos grandes prodígios, nas conquistas da terra, para trazer ao povo para a liberdade, numa terra que o Senhor tinha prometido, o nosso Senhor também é o nosso Salvador, é o nosso libertador, que nos liberta para uma vida eterna, uma terra prometida pelo nosso Deus. Quando Jesus esteve na terra, ele falou, olha, não turbe o vosso coração, porque eu vou para o meu Pai para preparar um lugar para você. Então, o nosso Salvador também nos prometeu um lugar onde não haverá choro, onde não haverá tristeza. Então, nós conseguimos enxergar Cristo na figura de Josué, no sentido dele ser o libertador e dele também ser o grande guerreiro, porque Josué, ele era um grande guerreiro, um estrategista de guerra. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8 diz assim: quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir as obras do diabo. Então, Cristo ele veio para destruir as obras do diabo. Para que aquela obra que nos faz pecar, que nos condena. Ele é o nosso libertador e ele é o grande guerreiro que veio para quebrar as obras do diabo. Então, nós conseguimos ver Jesus, o Cristo, o Messias, através da figura de Josué como nosso Salvador e o nosso libertador. Aquele que vai à frente das nossas batalhas e que nos conduz para nossa grande terra, que é o céu, o lugar da morada do Senhor, e preparado para a sua igreja.